Olá, agora a gente vai ver como desordenar a... Bom, desordenar é uma tradução meio estranha, né? O unmarshal de informações em JSON para utilizar no nosso programa em Go. Então é o contrário do que a gente fez antes. Eu vou receber uma informação assim, e vou colocar esses valores no meu programa como se fossem isso aqui para eu poder usar. Então, como é que isso funciona? Eu vou deixar esse aberto aqui. Deixa eu ver o que eu posso fechar, que tem muita coisa aberta aqui. Isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou, isso aqui eu não vou. Aqui um só tá bom. Eu quero outro Go Playground, então play... Opa, não, play.h não. Play.golang. Então, olha só, para eu receber a informação... Aliás, vamos ver a documentação primeiro. Unmarshal. Unmarshal. Eu preciso dar para ele um slice of bytes e uma interface. Então, unmarshal parses the JSON encoded data and stores the result in the value pointed to by v. If v is nil or not a pointer, unmarshal returns an invalid unmarshal error. Então, unmarshal analisa a informação codificada em JSON e salva o resultado no valor apontado pela variável v. Ou seja, isso aqui tem que ser um ponteiro. Se o v for nada, ou se ele não for um ponteiro, ele retorna um erro. Então, uma coisa interessante aqui, ó, para fazer o unmarshal dentro de um struct, unmarshal matches incoming objects to the keys used by marshal. Ou seja, eu preciso que os campos do meu struct sejam equivalentes aos campos que eu vou ter no JSON. E é para isso que você vai utilizar o JSON to Go. Então vamos tentar não olhar para esse nosso primeiro programa, vamos fazer um outro aqui. A gente vai ter essa linha aqui, que é a informação que a gente quer traduzir. Ou seja, isso é JSON, isso não é Go. Isso eu não tenho como usar em Go sem fazer um unmarshal primeiro. Então, isso já está aqui. Isso gera esse struct. Então, eu vou ter um tipo. Vou colocar aqui. Sei lá. Informações. Então, nome, sobrenome, profissão, bababá, tá. Vamos ver se tem um exemplo aqui pra gente ver melhor. Eu vou ter um slice of bytes. Então eu vou precisar pegar a informação que eu quero decodificar. E vai ser um slice of bytes. Então, slice of bytes vai ser um slice of bytes com... Sai. Aqui. Com isso aqui dentro. Foi assim que ele botou no exemplo? Quase, né? Opa, o que eu fiz aqui? Quase porque isso aqui é parênteses. Ué, o que tá errado aqui? Fiz alguma coisa errada. Vamos ver. Ah, tá. É porque saiu na linha de baixo. O resto. Tá, agora sim. Então isso é um raw string literal. Por que eu tô fazendo isso aqui? Porque tem um monte de aspas aqui dentro. Se eu quisesse fazer aspas aqui fora, eu teria que fazer um escape em todas elas. Então eu tenho um slice of bytes com tudo aquilo ali dentro. Como mais que dizer aqui. Unmarshal retorna um erro. Toma o valor em JSON e um ponteiro para... O que é isso aqui? Isso aqui é um tipo, então eu tenho... Ah, tá, não. Ó, ele retorna um ponteiro para essa variável e essa variável é desse tipo aqui. Tá, eu não sei se eu entendi isso direito, vamos ver.
deixa eu até copiar isso pra cá. Como eu falei, gente, isso aqui não é preparado, isso aqui é ao vivo pra mostrar o processo mesmo. Pra vocês entenderem o modo de pensar pra chegar numa coisa que eu não sei até ter uma solução. Então, o que você está assistindo é não somente como trabalhar com JSON, é mais como resolver problemas de programação. Então, eu quero um var que vai ser desse tipo. Var James Bond vai ser do tipo informações. Aqui eu vou ter um erro. Esse erro, tá, o erro vai ser JSON Marshall. Aí eu vou ter aqui o meu slice of bytes e eu vou ter um ponteiro para a variável onde eu quero salvar isso ali. Aqui ele está conferindo se tem algum erro. Então aqui eu vou pegar a variável que eu criei e eu quero ponto profissão. Vamos ver se ele extraiu o struct e se eu consigo selecionar campos do struct. Format, run. Tá, aqui ele usou uma notação matemática um pouco diferente, né? Olha, eu nem sei como é que isso aqui funciona, na verdade, eu nunca estudei muito matemática, mas a gente tem aqui todas as informações que estão naquele struct. Eu tenho James Bond 40, agente secreto e aquele númerozinho. E aqui a gente tem só a profissão, que é agente secreto. Então, isso aqui é como fazer um unmarshal em Go de código JSON ao vivo, sem preparo, vendo na hora como é que faz. Ah, tá. Aqui também tem uma coisa que eu tinha esquecido, né? Duas coisas que eu tinha esquecido. Tags e encoder versus decoder. Tags são isso aqui, gente. Ó, isso aqui são tags. Para que isso aqui serve? Isso aqui serve para o seguinte. Às vezes você recebe uma informação em JSON e ela tem um nome no JSON. No seu código tem outro nome. Por exemplo, suponhamos que o JSON ele tem o nome trabalho. E no meu programa eu tenho o nome profissão. Ou, sei lá, sabe? Tipo, quando você tem. Quando a informação que você recebe tem um rótulo e a informação do seu código tem outro rótulo. Então você pode dizer, no meu programa, isso aqui vai se chamar profissão. No JSON que eu vou receber, isso aqui vai se chamar trabalho. E o contrário também. Se eu exportar informações desse tipo para JSON, no meu programa essas informações vão se chamar profissão. Quando eu exportar no JSON exportado, isso vai se chamar trabalho. Aqui na documentação tem bastante sobre tags, tá? Cadê? Aqui, será? Aqui, ó. Então, aqui o campo aparece em JSON como my name. Aí tem várias coisas, tem com essa vírgula uma coisa, o menos é outra. Esse campo é ignorado pelo package. Esse campo aqui, se ele tiver vazio, ele não vai. Se ele tiver alguma coisa, ele vai. Então, várias opções, assim você pode ler isso aqui, põe no Translate se você não entender, ou cata um exemplo aqui, que eu imagino que tenha também, e vê como é que funciona. E por último, o que faltou era encoder versus decoder. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo, não sei se dá pra gente fazer isso na prática. Mas vamos ver aqui. Encoder. Type encoder. Então eu tenho a função new encoder que me dá um encoder, um ponteiro para um encoder. Tendo um ponteiro para um encoder, eu tenho 3 métodos. Tenho o método encode e esses outros aqui. Vamos fazer isso. Vamos tentar fazer isso funcionar. Então, se demorar muito, eu corto e coloco só um exemplo pronto para vocês. Vamos criar um playground novo. Então eu vou pegar isso aqui, eu vou ter uma pessoa struct e vou ter um James Bond dentro.
Aí eu vou fazer função new encoder. Então, eu vou ter... Vamos ver o que isso faz. Cria um novo encoder que escreve para o writer W. A próxima aula é sobre essa interface aqui. Interface writer, tá? Então, se você não entende direito o que é isso, não estresse que a gente já vai ver o que é. Oi, pessoal, fiz um recorte aqui do vídeo. Eu tava pensando em como fazer isso aqui. Eu tive uma ideia, então. Vamos ver se isso aqui funciona. O recorte basicamente foi eu olhando para a documentação com cara de tábua, pensando em como fazer. Então eu posso ter aqui. O encoder vai ser igual a new encoder. E o meu writer vai ser os.standardout. Expected expression. Tem algum erro ali. Ah, tá. Isso aqui eu não preciso ter aqui. Tá, então o encoder vai ser um novo encoder que escreve para o standard out. Aí isso vai me dar um encoder, e o encoder tem o método encode, que recebe uma interface. Então aqui eu vou pegar as informações desse valor V e vou escrever nesse writer. Então eu vou fazer encoder.encode James Bond. Será que é isso? Undefined encoder, new encode, não sei o que. Eu preciso importar o package JSON, né? Import, como é que era? Import encoding JSON. Imported and not used. Ah, claro, porque JSON aqui. Undefined encoder. Então, tá aqui. Tá aqui a mesma coisa utilizando a função encoder. Então, vou botar aqui e já vou explicar a diferença. A diferença é que o Marshall, quando eu executo o Marshall... Olha só, quando eu executo o Marshall, o resultado vai para uma variável. E depois eu faço o que eu quiser com essa variável, por exemplo, um print. O encoder, quando eu executo o encode, ele vai direto para a interface que eu coloquei aqui. Então eu não preciso salvar numa variável intermediária para depois mandar para lá. Ele vai direto. Então é como se... É tipo, lembra quando eu estava falando sobre interfaces e polimorfismo, que eu falei que a interface seria o plug da tomada que conecta a hidrelétrica com a minha geladeira? Isso vai direto. Eu recebo a energia para a tomada e ela passa reto e vai lá para a minha geladeira. Eu não preciso salvar a energia numa bateria e depois pegar a energia da bateria para a geladeira. Então, o Marshall, ele seria mais ou menos isso, porque eu recebo essa informação, eu preciso de um intermediário para salvar ela, e depois eu posso mandar ela para outro lugar. O encode, ele seria sem a bateria, ele vai direto. Então, a partir do momento que eu declaro um encoder e digo que nesse encoder tudo que eu fizer vai para essa interface, cada vez que eu executar um encode, ele vai reto para lá. Então, basicamente, essa é a diferença. Espero que vocês tenham gostado desse jeito meio diferente. Esse link aqui eu não abri, ele tem uma definição básica sobre como funciona o JSON. Vocês podem dar uma olhada e ver como é que é, se vocês tiverem interesse. Espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouco mais solta. Espero que eu não tenha enrolado demais, ficado perdida demais.
Mas é assim que funciona. A gente vai vendo uma coisa, não sabe como é que é, mas como será que é? Faz as conexões, pensa um pouquinho, dá erro, arruma um erro, dá outro erro, arruma outro erro. Esse é o processo, é assim que se faz. Claro que as coisas que você fizer todo dia, com o tempo você pega, e aí você não precisa mais ficar descobrindo. Mas quando a gente vai estudar coisas novas, é sempre esse processo. Então, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar sobre a tal da interface e o writer. Então, vejo vocês lá e até mais.